Olá, galerinha. Sou o residente Alexander Fernando Ribeiro da Silva. Estou aqui dando essa aula para o módulo de residência pedagógica, essa aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio, para a escola Benjamin Baptista. Estou sob supervisão da professora Mônica Aragão. E a aula de hoje é sobre aconselhamento genético e diagnóstico pré-natal. Vai ser uma aula bastante interessante, que é um assunto muito importante para que todos vocês possam entender. Então, essa aula vai ser algo mais dialogal entre nós. Okay. Bem, na aula de hoje, a gente vai compreender, tá bom, a importância do aconselhamento genético como instrumento de diagnóstico e prevenção de doenças hereditárias, além também de compreender a importância do diagnóstico de pré-natal como instrumento de diagnóstico e prevenção. Aqui também eu vou mostrar para vocês algumas das técnicas utilizadas para fazer esse diagnóstico, além, né, dos exames das velocidades cariônicas, a amniocentese, entre outras, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar sobre o aconselhamento genético. O aconselhamento genético, ele é um processo de comunicação que lida com problemas humanos associados com a ocorrência ou risco de ocorrência de uma doença genética em uma família, envolvendo a participação de uma ou mais pessoas treinadas para ajudar o indivíduo ou a sua família. É muito interessante a gente falar que essa definição, esse conceito aqui que eu coloquei no slide, ele é uma definição, tá bom? Adotada pelo American Society of Human Genetics, de 1975. É uma das definições mais utilizadas para conceituar aconselhamento genético. E é importante que vocês entendam que tornou-se, tá bom, crucial que investigadores clínicos compreendessem como indivíduos e famílias, eles integram essas novas informações na gestão de saúde e das suas vidas. Por quê? Porque as doenças hereditárias, elas diferem da maioria das doenças crônicas comuns, pelo seu caráter, vamos dizer assim, familiar. Ou seja, no geral, o resultado de um teste genético, ele não se circunscreve, ou seja, ele não vai determinar ao indivíduo testado. Aqui eu quero que vocês entendam que ele vai indicar um potencial, né, um risco potencial de que outros familiares eles possam contrair a doença devido ao quê? Devido ao caráter hereditário da suscetibilidade genética, tá bom? Então, para a gente poder entender um pouco do aconselhamento genético, a gente vai ter que fazer um comeback, né, uma revisão. Porque aqui, se vocês observarem bem aqui nas imagens, esse rapaz, né, esse médico, provavelmente o médico, ele está aqui apontando para um heredograma que vocês já conhecem, mas eu vou trazer um pouquinho de retorno para iluminar a cabecinha aqui de vocês. Aqui nós temos o heredograma, tá bom? Eu trouxe um conceito básico, né, que é uma representação gráfica das relações de parentesco entre indivíduos, tá bom? E é por meio do heredograma que a gente vai analisar como é o padrão de determinada herança genética dentro de uma família. Aqui é importante que a gente saiba, né, que o heredograma ele também é conhecido como uma árvore genealógica, já que ela vai apresentar os fenótipos. Para quem não se lembra o que são fenótipos, são um conjunto de características observáveis, não é mesmo, de um organismo, sejam eles morfológicos, sejam eles funcionais. Então, essa árvore genealógica ela vai apresentar, não é mesmo, os fenótipos do quê? Dos membros de uma família. Sendo assim, vai permitir a análise do padrão de determinada herança genética dentro dessa família, como a gente pode observar aqui na imagem. Nós temos um pai e uma mãe. Se vocês não estão se lembrando do que cada símbolo desse significa, eu trouxe aqui do lado, né, uma legenda sobre esses símbolos. Obviamente aqui não estão todos, nós temos bem mais símbolos.
mas aqui é mais para dar uma luz aqui na cabeça de vocês, porque esse assunto ele já foi trabalhado. E aqui a gente pode observar que nós temos um pai e uma mãe afetados. A gente não sabe o quê. A gente só sabe que, uma vez que esse símbolo está pintado, significa que um pai ou uma mulher, um homem ou uma mulher, né, está afetado com alguma condição. E a gente observa que aqui nos seus filhos, em seus 3 filhos, nós observamos que dois dos filhos, né, estão com com esse mesmo, com esse mesmo problema, com essa mesma característica afetada. Só que na terceira geração, a gente observa que essa condição ela não foi apresentada. Ou seja, nós tivemos uma mulher afetada que cruzou com um homem que não tem essa condição, e daí surgiram duas filhas mulheres que não tiveram essa condição. E aqui também a gente observa que essa condição, ela afeta independente do sexo. Nós estamos vendo que tanto o homem como a mulher apresentam essas mesmas condições. Aqui, gente, as doenças hereditárias, elas, dependendo do padrão de transmissão, elas vão traduzir riscos variáveis para a descendência, como a gente pode observar aqui, que poderão ou não apresentar riscos acrescidos de desenvolver determinada doença. A gente está observando que na segunda geração, nós tivemos aqui 2 indivíduos com essa provável doença, e aqui na terceira a gente não teve nenhum. O impacto, gente, existe um impacto psicossocial associado à identificação de mutações, tá bom? Genéticas deletérias no indivíduo, que devem ser documentados. Vamos lá. Numa família afetada pela presença de um ou mais genes mutados implicados em doenças hereditárias, a gente pode observar vários elementos. Vários elementos, né, que podem ser, né, ou terem sido afetados por essa doença, comportando um forte componente, tá bom, que pode passar adiante de outras gerações. Esses eventos relacionados com essa questão das doenças, né, que a gente pode observar através de diagnóstico, dos sintomas, recaídas, de tratamentos, e o seu efeito acumulativo ao longo das gerações, eles vão ter como finalidade nortear, né? Nortear as pessoas sobre a tomada de decisões. E a respeito da procriação, ajudando a entender como essa hereditariedade ela pode colaborar para a ocorrência, o risco de recorrência de doenças genéticas. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam. Vamos supor que eu, professor, eu tenho determinada doença. E eu me envolvo com outra pessoa e eu quero ter um filho ou uma filha. E eu tenho esse pensamento: será se meu filho ele pode vir a ter esse mesmo problema que eu tenho? Então é aqui nesse caso, gente, que o aconselhamento genético ele é muito importante. O aconselhamento genético ele vai apresentar um caráter assistencial. Vamos lá. Ele vai me orientar, ou melhor, ele vai orientar, não é, indivíduos ou famílias, né, sobre a tomada de decisões, conscientes e equilibradas a respeito da procriação. Será se meus filhos eles terão essa doença X, Y, Z? Será se minha parceira ela tem determinada doença e pode ter em nossos filhos, tá bom? E é muito importante que esse tipo de questão, esse caráter assistencial, né, ele vai visar primordialmente a defesa dos interesses dos pacientes, no caso, os pais, e da família, e não da sociedade. Querem ver aqui um exemplo? Por exemplo, pessoas com síndromes de Down, síndrome de Down, outras síndromes. A mãe, ela já sabe, ela fez todo o processinho de aconselhamento genético, ela fez lá a questão que a gente vai ver mais na frente do pré-natal. Ela descobriu que o filho dela ela vai ter determinada síndrome. Mas essa mãe, ela quer ter a criança e existem pessoas de fora, pessoas da sociedade que talvez possam induzir essa mulher a não ter essa criança. Olha, essa criança ela vai nascer com determinada doença X, Y, Z.
É somente um exemplo, tá bom, galerinha? Essa criança vai receber determinada doença, vai ser muito trabalhoso, custoso para os pais. Você realmente quer ter essa criança? Então, isso vai dizer, gente, direito aos pais e não da sociedade que está ao redor. Se os pais eles têm condições, eles querem ter essa criança, independente da condição genética que essa criança possa vir a ter, é um direito deles. Por isso que é muito importante, não é que o caráter assistencial ele vai visar primordialmente o interesse dos pacientes e não da sociedade como um todo, tá bom? Aí é que o profissional envolvido ele deve ser, né, imparcial. Bem, o pai e a mãe eles vão ser conscientizados desse problema, sem serem, claro, né, privados do direito da decisão de ter ou não. Então, esse profissional ele deve assumir uma atitude imparcial. Por quê? Porque ele vai discutir com os pacientes vários aspectos além do risco genético em si, por exemplo, qual vai ser o tratamento disponível, qual é a eficiência desse tratamento, qual vai ser o grau de sofrimento físico, mental, social, imposto por essa doença, quais serão as limitações do meu filho, qual vai ser o prognóstico, qual vai ser a importância do diagnóstico precoce. Gente, todas essas informações, elas serão oferecidas pelo aconselhamento genético. Portanto, o profissional que está trabalhando nessa questão, ele deve ser imparcial. Ele não deve impor a sua opinião por cima, não é, dos indivíduos que irão passar por essa questão. Isso é um direito dos pais. O que cabe a esse profissional fazer é orientar de forma adequada aos pais o que, o que vai acontecer durante todo esse processo, tá bom? Outra importância, o aconselhamento, ele não pode estar baseado em hipóteses diagnósticas, ou seja, é preciso estabelecer, né, previamente se o paciente ele vai ser, se ele é um homozigoto ou se ele vai ser heterozigoto. O exame laboratorial de ambos os genitores sempre é conveniente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não, tem que botar aqui rapidinho, né? Sim, outra complexidade muito importante em relação à questão do aconselhamento genético está ligada ao fato de que a informação genética faz parte, né, da formação pessoal do paciente e dos demais membros da família, pois vai dizer respeito à dignidade. Guardem bem essa palavra, dignidade. A identidade e a integridade das pessoas, elas devem ser mantidas no sigilo, tá bom? A falta de um acordo sobre esses princípios éticos, gente, ele pode representar uma ameaça aos direitos humanos, além, é claro, também de uma ameaça à saúde pública. E o próprio aconselhamento genético, ele provoca reações emocionais e distúrbios psicossociais. Vamos lá, imaginem que eu recebo a notícia de que, vamos lá, vamos lá, deixa eu pensar num exemplo aqui. Eu descubro recentemente que eu tenho determinado gene que pode vir a causar determinadas doenças. Ou minha parceira. Imagina o psicológico de um pai que ele já foi avisado que provavelmente seu filho pode vir a ter determinada doença. Vocês estão pensando na questão disso? É algo muito sério. A gente tem que ter um programa, não é, que deve contar sempre que possível com a participação de profissionais, sobretudo psicólogos, né? E, além, é claro, também dos assistentes sociais. Por isso que toda essa questão do aconselhamento genético envolve um grupo, gente, um grupo de pessoas, tá bom? Que vai oferecer todos os conformes adequados para que esses pais eles possam ter o seu filho da forma como eles querem, tá bom? É muito importante também que a gente fale dos princípios éticos básicos do aconselhamento genético, tá bom? É muito importante, a gente tem cinco princípios básicos muito importantes, que é o princípio da autonomia, o princípio da privacidade, da justiça, da igualdade e da qualidade. O princípio da autonomia ele vai estabelecer que os testes genéticos eles devem ser estritamente voluntários, tá bom? Levando ao aconselhamento apropriado e a decisões absolutamente pessoais.
O princípio da privacidade, ele vai determinar que os resultados desses testes genéticos de um indivíduo, eles não podem ser comunicados, tá bom? A nenhuma pessoa sem o seu consentimento expresso, com exceção, é claro, dos seus responsáveis legais. O princípio também da privacidade, tá bom? Esses casos dos responsáveis legais, tá bom, gente? Geralmente sempre é o pai, a mãe do indivíduo que está realizando o aconselhamento genético. Geralmente, tá bom? O princípio da justiça, ele vai garantir a proteção, né, dos direitos das populações vulneráveis, tal como a criança, pessoas com retardamento mental ou problemas psiquiátricos ou de determinadas culturas. O princípio da igualdade, né, ele vai reger o acesso igual aos testes, independentemente da origem geográfica, da raça e da classe socioeconômica. Eu nem gosto muito de falar dessa palavra raça, né, porque é uma coisa tão assim, mas eu estou citando, né, de acordo com o Manual de Saúde, que utiliza essa palavra. E também a gente vai ter, né, o princípio da qualidade, que vai assegurar que todos os testes oferecidos, eles devem ter especificidade e sensibilidade adequadas, sendo realizados em laboratórios capacitados e com monitoração profissional e ética. Como a gente pode estar observando, gente, tem toda uma coisa assim por trás do aconselhamento genético, não é algo simples, é uma coisa totalmente pensada com um grupo de indivíduos, responsáveis, né, em suas áreas, estudiosos, para garantir que esses pais, eles tenham todo o acesso à informação que eles têm que ter, tá bom? Agora a gente vai falar aqui sobre o diagnóstico pré-natal. O diagnóstico pré-natal, ele é um processo através do qual vão se detectar doenças, anomalias, malformações no período pré-natal, que é iniciado precocemente na gravidez e vai permitir, assim, né, a identificação de um número crescente de problemas congênitos. Aqui na fotinha a gente tem aqui uma mulher grávida, né, e o médico fazendo notando os batimentos, né, da criança. Então, a gente vai ter o que eu coloquei 3 perguntas norteadoras para o diagnóstico pré-natal. O diagnóstico pré-natal, gente, ele é uma opção do casal? Sim ou não? Acho que se você falar assim, sim, é uma opção do casal, com certeza. Sim, é uma opção do casal. Não é algo obrigatório, apesar de que, no meu ponto de vista, deveria, porque é algo muito importante. Essa opção, ela, ela tem que ser conhecida, não é? Por quê? Porque se a pessoa ela conhece as vantagens e os riscos dos exames, eu acho que ela vai ter uma maior capacidade de realizar adequadamente, totalmente esse diagnóstico. Por quê? Porque, gente, o diagnóstico pré-natal, ele é muito importante durante a gravidez. Principalmente se houver risco do bebê nascer com algum tipo de anomalia. Vamos lá, existem mulheres com algumas hemofilias, ou portadoras, né, de genes da hemofilia. Essas mulheres, elas devem realizar esse diagnóstico, ainda mais essas pessoas que já têm em conta o histórico familiar, tá bom? Para determinar quais são os riscos envolvidos ou não. Por isso que é sempre bom a gente dar uma volta, né, na nossa árvore genealógica, né, para a gente verificar os nossos antepassados, se nós tivemos determinadas doenças ou não. Isso ajuda bastante, tá bom? E quais são os objetivos do diagnóstico pré-natal? Os objetivos, gente, principais é dar às famílias, né, em risco de determinada doença, informações de modo que possam fazer escolhas informadas durante a gestação. E em relação a essas escolhas, né, quais são as utilidades da utilização desse diagnóstico? São várias. A gente tem o acompanhamento da evolução da gravidez, a mulher ela pode programar o seu parto, ela pode antever complicações no parto, ela pode antever complicações no recém-nascido, além, é claro, dela descobrir condições dos pais, né? Ela e o seu parceiro que possam afetar a gravidez presente ou futuras.
Obviamente, a gente tem, né, as indicações, né, em relação às idades maternas, que idades maternas de 35 anos ou mais, casais com gestação anterior, onde já foi observada essa determinada criança, alguma aberração cromossômica nessa criança, casais com histórias de doenças ligadas ao cromossomo X, como a hemofilia, como as distrofias musculares, casais consanguíneos, ou seja, primo com prima, e por aí vai. Gestantes que utilizam drogas, é tanta coisa que eu fico assim em dúvida. O diagnóstico é uma opção do casal? Deveria ser obrigatório, na verdade. Enfim, quais são os benefícios, né? A gente tem como benefício a tranquilização das famílias em risco quando o diagnóstico é normal. Por exemplo, você já sabe que seu bebê ele já não vai ter nenhum probleminha, possivelmente. Então, tem ainda mais se for a primeira gravidez da mulher, ela já vai ter mais esse preparo, essa calma. Imaginem, durante a primeira gravidez, a mulher ela descobre que seu filho já vai ter determinada doença. É aquela questão lá do aconselhamento genético, né, do psicológico da mulher, onde ela vai ter que ter toda uma assistência por trás. E a gente sabe que aqui no nosso país, essa assistência, muitas vezes, ela não é realizada. Não é algo acessível a todos, infelizmente. A gente vai ter também as informações de risco aos casais, que na falta de tal informação, eles não escolheriam iniciar uma gestação. Aqui entra aquela questão de optativo, né? Uma vez que o casal já sabe que o seu filho vai nascer com determinada anomalia, com determinada aberração genética, eles vão ter, não é mesmo, a opção de ter ou não ter um filho. É um direito deles. O preparo psicológico adequado, a ajudar os profissionais de saúde a planejar o parto, o tratamento e os cuidados da criança quando o feto é diagnosticado com uma doença. A gente, desculpem aqui, um errinho aqui no slide, né? Planejar, tá bom? E em relação aos defeitos congênitos, né? A gente vai ter várias causas em relação aos defeitos congênitos, né? Que são a hereditariedade, infecções, produtos químicos, nutrição e etc. Onde a gente vai ter várias doenças que podem ser detectadas, por exemplo, as doenças metabólicas, que são doenças que vão causar alteração no funcionamento geral do organismo. Essas alterações, elas podem ser das reações químicas ou da velocidade que elas ocorrem, tá bom? Por exemplo, na espécie humana, a gente tem também as doenças ligadas ao cromossomo X. A gente sabe que no cromossomo sexual masculino Y, ele vai apresentar poucos genes. Já o cromossomo sexual feminino, o X, né? Ele vai possuir grande quantidade de genes envolvidos na determinação de várias características, tá bom? Os genes localizados no cromossomo X, eles vão ter um alelo correspondente no cromossomo Y. Eles têm, né? Seguindo assim o padrão de herança ligado ao sexo. Assim, a gente sabe, né, que a herança ligada ao sexo ela vai estar restrita aos cromossomos sexuais, enquanto a herança autossômica ela vai estar ocorrendo lá nos cromossomos autossômicos. Quando esse gene ele é alterado no cromossomo X, esse tipo de herança tem um padrão recessivo. É muito importante que vocês gravem essa informação. A gente vai ter, né, as anomalias cromossômicas relacionadas ou não com a idade materna, tá bom? Nesse caso, na herança materna, né, os filhos homens eles herdam genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto que as filhas mulheres herdam um do pai e outro da mãe, tá bom? As manifestações elas vão estar presentes nos machos, pois elas apresentam apenas um cromossomo X, ou seja, eles não vão apresentar nenhum gene normal para aquela característica. E eu tenho certeza que vocês já ouviram essa questão assim, qual é a idade materna da mulher? Mulheres mais velhas, elas têm é, 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 maiores chances de ter uma gravidez de risco. Isso é verdade, tá bom? Mas, se for realizado, né, um acompanhamento médico, um diagnóstico pré-natal totalmente correto, essa mulher ela pode ter, sim, condições de ter um filho e filhas saudáveis, tá bom? Ela pode não apresentar uma gravidez de risco. Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que é muito importante o diagnóstico pré-natal, para que essa mulher ela se prepare, né, adequadamente para ter o seu filho ou filha. Claro que a gente também tem que citar, né, algumas doenças relacionadas ao cromossomo X. Por exemplo, a gente vai ter o daltonismo ou a cegueira, né?
é uma doença, né, que é a incapacidade da pessoa distinguir as cores vermelha e verde. A gente vai ter a hemofilia, que eu já comentei aqui mais cedo na aula, que é uma doença hereditária em que há uma falha no sistema de coagulação do sangue. As pessoas que têm essa doença, elas apresentam hemorragias abundantes, mesmo que em pequenos ferimentos, tá bom? E essa questão aqui da mulher mais velha, gente, a gente tem que saber que o processo de divisão celular ele vai ficar mais deficiente conforme a idade avança. É um processo natural. Quanto mais velho você fica, a sua divisão celular, ó, vai ficando mais fraca. Então, assim, por isso que geralmente a gente tem, né, as idades indicadas, a melhor idade para a mãe, se ela quiser ter ou não um filho, né? E a idade, assim, as idades de risco, tá bom? E, por fim, nós temos as técnicas, não é mesmo? Existem dois tipos de técnicas, tá bom, no diagnóstico pré-natal. Essas técnicas, elas são as não invasivas e as invasivas, como o próprio nome está falando. As não invasivas são aquelas que acontecem fora do nosso corpo, e as invasivas são aquelas que é lá dentro mesmo. As não invasivas, a gente já tem, né, a ultrassonografia, que provavelmente todos vocês já devem conhecer, já devem ter escutado falar, que é a utilização de ondas sonoras para produzir uma imagem do feto dentro do útero da mãe, né? Essa técnica não vai envolver radiação, ela vai fornecer várias informações para a mãe, né? Como a cronologia da gestação, a anatomia do feto, o número de feto, né? Porque pode ser gêmeos, a localização da placenta, e também a quantidade de líquido amniótico, né, da placenta, tá bom? E caso sejam constatadas alterações, né, torna-se essencial a realização de um exame cromossômico fetal, né, que fetal decisivo em vilo coloreal ou líquido amniótico, tá bom? A gente vai ter também, né, os testes bioquímicos, que é o que a gente chama, né, do rastreio bioquímico, que geralmente é feito entre a 14ª e 18ª semana do feto do bebê, né? Que vai consistir na avaliação do sangue, né, da mãe, de substâncias relacionadas ao feto e à placenta. Esse exame, gente, ele geralmente ele não faz qualquer diagnóstico, tá bom? Quando existem valores alterados, né, de acordo com o sangue coletado, vai ser necessário, né, a realização de uma ecografia morfológica detalhada e, por vezes, é aconselhado, né, uma técnica invasiva que vai ser a amniocentese. E quais são, assim, por exemplo, quais são alguns testes? Quais são alguns desses testes que são feitos, esses testes bioquímicos? A gente vai ter a questão do mães acima de 35 anos, né? O baixo valor, por exemplo, de estriol no sangue, um elevado valor deixa eu ver, gonadotropina, coriônica humana, entre outros, né? E também a gente vai ter, né, o isolamento de células fetais na circulação materna, tá bom? Que, como o próprio nome está falando, né, vai isolar essas células fetais que estão dentro, né, da mãe. E, por fim, nós temos as técnicas invasivas, tá bom? Que é a amniocentese, não é? A amniocentese, né, ela é realizada a partir da 15ª semana, se eu não me engano, tá bom? Realizado vários testes, onde vai ser investigado, por exemplo, os genes, proteínas, níveis bioquímicos anormais. Eles vão analisar várias proteínas presentes no líquido amniótico, onde eles podem determinar possíveis erros no indivíduo. A gente vai ter a cordocentese, tá bom? Que vai ser uma coleta de sangue fetal, ou seja, não é da mãe, já é do feto, tá bom? Através de punção da veia do cordão umbilical. Aproximadamente 1 a 2 ml, tá bom? Em alguns casos, a gente realiza até mesmo uma leve sedação materno-fetal, né? Para executar esse procedimento. É bastante invasivo, não é? Somente quando o risco do feto está comprometido, justifica-se fazer essa intervenção, tá bom? Pois geralmente quando se utiliza essa técnica da cordocentese, existe um risco de perda fetal em torno de 1,5%. Aí você vai falar assim, professor, 1,5% é muito pouco. Mas não deixa de ser uma chance,
de pôr esse feto em risco. E, por fim, nós temos a coriocentese, não é? Que é essa técnica que ela é mais precoce, geralmente ela é feita até ali a 11ª semana de gestação, onde eles vão coletar um fragmento da placenta, tá bom? Sob visão sonográfica para análise genética da pré-natal. Esse tipo de técnica que ele não precisa de anestesia, tá bom? Esse exame é realizado em um pequeno fragmento das vilosidades fetais, que fazem parte do tecido que vai unir lá o saco gestacional à parede do útero. Tá bom? Nós temos também, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, né, a fetoscopia, né, no caso, que é a visualização direta do feto no segundo trimestre, por intermédio de um endoscópio de fibra óptica, tá bom? Isso aqui, esse tipo de técnica, ele vai auxiliar outras técnicas diagnósticas, né? E, é claro, né, essa técnica de fetoscopia, ele vai ter um risco maior do que a amniocentese. Tá bom? Por fim, essas aqui foram algumas das técnicas. Para quem quiser mais informações sobre essas técnicas, eu sugiro dar uma pesquisada melhor a fundo. Infelizmente, não tem como a gente trabalhar técnica por técnica, porque ficaria um vídeo muito grande. E na plataforma YouTube, a gente tem um limite de tempo onde a gente pode colocar. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Algumas dúvidas, a gente vai estar esperando no nosso grupo da turma, né? No nosso contato do WhatsApp. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham bons estudos. E é isso. Até a próxima, galerinha. E eu espero que vocês tenham gostado.